Vamos lá. Plano perfeito para o seu último concurso do Banco do Brasil. Nesse vídeo eu vou te mostrar 6 pontos que você precisa conhecer e analisar para ser aprovado e que esse concurso do Banco do Brasil seja o último para você. E não menos importante, já deixa seu like, se inscreve no canal, sua inscrição é muito importante. Eu sei que às vezes você assiste esse vídeo e não se inscreve. Aqui a gente tem conteúdo fresquinho sobre vários concursos para te ajudar no seu caminho à aprovação. E sem mais enrolação, vamos nessa. Vamos nessa. O primeiro ponto que a gente vai destrinchar é conhecer a prova que você está fazendo. Quando a gente está falando de Sesgran Rio, a gente está falando de uma prova que não é uma anular a outra, né? A somatória bruta de questões acertadas, de acertos que você teve na prova. Nesse concurso, de forma específica, tem redação, e a redação tem um peso muito importante. Conhecer todos os pesos de cada disciplina, saber que as específicas valem mais, a quantidade de específicas que você tem na prova. Então você precisa conhecer os detalhes da prova que você está fazendo e quais são as características da banca do concurso que você vai prestar. Essas, sem dúvida, são importantíssimas informações que você tem que ter para não chegar lá e ser surpreendido, que isso é muito ruim, e para você poder usufruir do que você tem mais talento, que você tem mais jeito e poder dar um gap nessa nota sua, poder espremer pontinhos utilizando o conhecimento que você já tem, tendo em vista que você está em um pós-edital mais perto da prova e você precisa ter esse traquejo para poder esticar e aproveitar mais pontos dessa prova. Falando um pouquinho sobre a banca da Sesgran Rio é uma banca que eu gosto muito de fazer. Por quê? Porque quando você conhece o estilo de prova, você consegue espremer bons pontos. É uma banca que você consegue, eu já até falei isso em outro vídeo, chutar às vezes algumas questões e acertar, exatamente por conhecer o comportamento da banca. Então isso é interessante, eu acho que quem tem essa consciência da prova da Sesgran Rio, que já fez outras, eu tenho o hábito de resolver questões da Sesgran Rio, tem uma grande vantagem. E por ser um concurso misto, galera, o que seria um concurso misto? O concurso do Banco do Brasil, ele é um pouco diferente de tudo. Por quê? Ele tem muito forte essa questão da matemática, mas ele também tem redação, que às vezes beneficia a galera que escreve melhor. E nem todo mundo escreve bem e faz contas bem. Então, um cara para fazer esse concurso, ele tem que ser completo, ele tem que saber equilibrar. E essa dose é só para quem conhece a prova. Então, na hora de distribuir seus estudos, vocês dão um pouco para redação e também um pouco para matemática e para a parte de conhecimentos específicos. Então, eu acho que o planejamento, o modelo, a roteirização, um cronograma, saber como fazer essa prova, saber como estudar, fazem muita diferença no concurso do Banco do Brasil por essa peculiaridade dele não cobrar só de um lado. Um exemplo é o concurso da Petrobras, que basicamente só cobra exatas, tem um pequeno percentual para português. E isso faz com que a galera que tem uma predisposição maior para exatas tenha uma vantagem muito grande. Já no Banco do Brasil, a redação e a parte de matemática geram um equilíbrio dessas duas partes. O segundo ponto que a gente vai discutir é você deixar muito claro para você fazer uma autoavaliação das suas habilidades e das suas deficiências. Tá, Lucas, e como isso vou adaptar ao meu plano? Por exemplo, você tem uma facilidade para matemática, você escreve muito mal. E aí, quando você para e analisa isso, você tem que fazer o peso que você precisa fazer algumas questões de matemática só para ter noção de como vai ser cobrado, e você precisa fazer várias redações, muito mais do que você faria numa rotina normal, num cronograma normal. Por exemplo, você está há poucas semanas da prova, você pode fazer 3 redações por semana, você precisa ir atrás de um modelo, de um esqueleto, repetir, replicar, exatamente para você poder suavizar a sua deficiência, que é a parte de humanas, e poder potencializar a sua qualidade, que é a parte de exatas. Nesse concurso, o equilíbrio é o ponto. Então, quem tiver esse equilíbrio vai ser aprovado. E quem não conseguir achar esse ponto, dificilmente vai conseguir chegar lá. Agora, falando sobre o terceiro ponto que a gente tem que destrinchar. Eu vou falar de forma específica com redação. Às vezes a pessoa que está me assistindo escreve bem, conhece as palavras, tem um bom repertório, faz boas leituras, vai ter ali como discutir usando texto de literatura, cinema, que é muito importante ali para você construir a sua redação. Mas o modelo da redação você tem que saber que é um texto dissertativo, argumentativo, um número de linhas para ter o esqueleto exato. Tem muitas pessoas que vão para a prova e não sabem, gente. Tem que saber que essa prova tem 30 linhas. Então a sua redação tem que estar dentro daquele escopo, você tem que aproveitar aquele espaço. São pontos muito importantes. Então a redação no Banco do Brasil ela é fundamental para essa prova. Você não pode, na hora de fazer essa redação, deixar para fazer a última coisa. Isso é muito comum quando a pessoa, eu gosto das outras disciplinas, vou deixar por último. Isso é um gravíssimo erro. Não passe na metade da prova. Então, se você tem aquele tempo, estipule
para que depois de 2 horas e meia no máximo você já esteja com a mão na sua redação. Porque fazer essa redação cansado, você pode perder algum detalhe do esqueleto que você precisa seguir para fazer e cometer um grave erro e perder, às vezes, a pontuação, ser eliminado, exatamente zerar por desvio do assunto, desvio do tema, cometer um grave erro e perder essa prova por um deslize, por uma falta de atenção. Então a redação é muito importante. Você está na reta final, você está perdido em como fazer. Eu vou recomendar aqui embaixo alguns vídeos e você precisa focar em ter um esqueleto e repetir esse esqueleto pelo menos algumas vezes até a prova, você não cometer um erro e perder esse concurso por causa disso. O quarto item, vamos falar sobre o gabarito. Separe um tempo para o preenchimento do gabarito. Você, quando pega essa prova, você tem que saber que dentro do espaço que você tem ali 70 questões e uma redação, mas você também tem que ter um tempo para preencher um gabarito. 20 minutos é apertado, eu recomendo pelo menos 30 minutos para preencher o gabarito. É muito interessante que você tenha esse tempo para você preencher com calma. Quantas vezes você ouviu histórias de pessoas que disseram: meu Deus, errei o gabarito? Geralmente, isso acontece pelo nervosismo, pela falta de planejamento, por fazer as pressas, por não se programar, por não controlar o horário. Lá você não está olhando para o relógio para saber quantos minutos você ainda tem. Então essa falta de planejamento faz a pessoa meter os pés pelas mãos e às vezes perder uma prova. Perder pontos, gente, porque não preencheu o gabarito de forma correta. Então, como eu já falei em outros vídeos, tem que ter estratégia. Então você vai fazer, dentro daquele tempo, as questões, depois você vai fazer a redação, vai fazer mais questões e vai ter ali um tempo separado para preencher o gabarito, que com certeza vai fazer diferença. Então fica ligado, separe esse tempo. Se você não conseguiu resolver tudo, não deu para resolver, vou chutar, mas eu vou preencher o gabarito com o tempo certo, conferindo várias vezes para não deixar esses detalhes passarem. A gente está falando de uma prova que tem 5 horas. Então, você vai ter na sua sala um controle dessas horas, você vai conseguir ver um relógio. Então, você precisa pontuar mais ou menos quantas questões você tem que fazer por hora. Quantas questões você precisa fazer mais ou menos por hora. A gente está falando, se você considera que você vai levar de 50 minutos a 1 hora para fazer essa redação, mais ali de 20 a 30 minutos para preencher o gabarito, você tem por volta de 3 minutos e 20 para cada questão. Então, num apanhado de 1 hora, se você estiver fazendo só a prova, você tem que resolver ali por volta de 20 questões. Se você não está conseguindo bater aquela quantidade, isso é preocupante. Mas tá, Lucas, como que eu faço para não ficar nervoso? Você vai precisar ver aquilo ali. Você vai olhar, ó, passaram-se 1 hora e meia e eu não resolvi 30 questões. Ou se passaram 1 hora e meia, eu já resolvi 35, 40, eu tô tranquilo. Então é essa a preocupação que você tem que ter, que você está dentro do prazo para não se desesperar e nem perder o time de fazer a redação e nem perder o time de preencher o gabarito. Então é muito legal você fazer isso. E para fechar, a gente vai falar sobre o sexto ponto, que ele está um pouco ligado a tudo isso. Quando você não tem planejamento, a chance de você ficar nervoso é muito maior. E quando eu falo, né, eu comentei, muitas pessoas já perderam pontos valiosos por não preencher o gabarito de forma correta, né, por deixar alguma coisa controlar ele. Eu perdi 2 concursos por nervosismo. E às vezes você que está me assistindo também já passou por isso. É uma dor que você sente, às vezes por ter perdido uma vaga muito importante para você, que você se preparou por estar nervoso e não conseguir controlar isso. Todas as dicas que eu dou para vocês dentro desse plano perfeito é para que você mantenha a sua estabilidade psicológica e controle esse nervosismo. Porque quando a gente faz coisas nervosas, né, quando a gente está nervoso fazendo alguma coisa, nosso rendimento não é o mesmo. Então, se você usa esses gatilhos, você vai conseguir controlar isso durante toda a prova. Não existe sensação melhor. Não existe sensação melhor do que você terminar uma prova com a sensação de dever cumprido. Eu lembro que a primeira vez que eu fui muito bem no concurso foi o da Petrobras, eu saí com um sentimento bom. Eu saí com uma certeza que tinha feito uma boa prova, feito da forma certa, aproveitado o meu rendimento da melhor forma possível. É uma sensação muito boa de dever cumprido. De você, gente, eu estudei, mas eu consegui colocar isso em prática. Porque muitas vezes a gente estuda e não coloca em prática. Você não consegue executar o que você se preparou. E é uma sensação muito forte de frustração. Então, esse plano é exatamente para fazer você conseguir se preparar e ter um resultado equivalente ou melhor do que você se preparou. Galera, era isso que eu tinha para compartilhar. Eu espero do fundo do coração ter ajudado vocês. Nos vemos num próximo vídeo com mais dicas. Fica de olho que tem live, se inscreve no canal para não perder nenhuma das próximas informações. Vamos falar sobre o concurso do Banco do Brasil, Caixa, Petrobras e muitos outros. Tamo junto, forte abraço, vamos nessa.